Olá, pessoa querida, saudações biológicas! Professor Túlio Bastos, mais uma vez vindo do lado de cá dessa pequena tela do seu smartphone para que a gente possa falar um pouco mais sobre a estrutura muito importante da célula, que é o núcleo celular. Então roda a vinheta que a gente volta aí aprofundando alguns conceitos sobre essa estrutura. Simbora! Pois bem, pessoa querida, no primeiro vídeo sobre núcleo celular, que foi o nosso vídeo 10 da nossa maravilhosa super revisão Enem 2019, a gente falou um pouco sobre o núcleo, introduzimos, falando sobre a experiência de Balbiani, sobre a descoberta do núcleo a partir dos estudos de um pesquisador chamado Robert Brown em 1833, comentamos sobre as estruturas nucleares e falamos sobre o número de núcleos em cada célula, a morfologia dos núcleos e um pouco sobre a carioteca, a cariolinfa, o nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. Agora a gente vai aprofundar alguns conceitos, começando com o nucleolo. O que é o nucleolo? O nucleolo, ele é uma estrutura nuclear formado a partir de uma região específica do DNA, conhecida como região organizadora do nucleolo. Quando a gente for falar de cromossomo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa região organizadora do nucleolo. Qual a função, a título de revisão para a nossa prova do Enem, qual a função do nucleolo? A função do nucleolo é exportar grânulos de ribonúcleo-proteínas, que são grânulos formados pela associação de RNA ribossômico e proteína, para que haja a formação dos ribossomos a nível de citoplasma. Então, colocando em miúdos aí, falando de uma maneira mais didática e mais fácil da gente absorver, o nucleolo é a estrutura responsável pela síntese dos ribossomos. Isso mesmo, pela formação dos ribossomos. E ele é uma estrutura, ele seria um corpúsculo esponjoso formado a partir do DNA e constituído por RNA ribossômico associado a proteínas. Agora vamos falar de uma estrutura muito importante que é a cromatina ou cromossomo. Na realidade, cromatina e cromossomo definem uma mesma estrutura em grau de condensação diferente. A cromatina é como se fosse o filamento parcialmente condensado e o cromossomo é o filamento completamente condensado. Além dessa diferença morfológica, existe também uma diferença temporal. Como assim, professor, diferença temporal? É porque ao longo do ciclo celular, na maioria das células, durante a fase de intérfase, a estrutura encontra-se como cromatina. Já durante a fase de divisão, ela encontra-se como cromossomo, mas a gente vai deixar para falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, quando a gente for introduzir ciclo celular e os processos de divisão celular por mitose e por meiose. Qual a composição da cromatina? A cromatina é constituída pela associação entre a molécula de DNA, a molécula do ácido desoxirribonucleico, associada a proteínas de caráter básico conhecidas como histonas. E esse filamento de cromatina, ele apresenta duas regiões morfologicamente distintas. Uma região completamente condensada, conhecida como heterocromatina, e uma região descondensada, que a gente vai chamar de eucromatina. Então se liga nisso. A região condensada da cromatina é a heterocromatina e a região descondensada é a eucromatina. Outra diferença dessas duas regiões é a atividade gênica delas, já que a heterocromatina, por se encontrar completamente condensada, ela é uma região de genes inativos e a eucromatina é uma região de genes ativos. No entanto, como a gente já falou,
Ao iniciar o processo de divisão, a cromatina se condensa completamente, torna-se completamente inativa em termos de atividade gênica e muda de nome, passando a ser chamada de cromossomo. É interessante essa coisa de região ativa e região inativa da cromatina, porque é isso que define a diferenciação celular. A gente sabe que o material genético de todas as células, por exemplo, do corpo humano, é o mesmo. Todas elas foram formadas a partir de uma primeira célula do nosso organismo, que é como se fosse uma eva das nossas células, que é a célula ovo ou zigoto. Por processos de multiplicação e diferenciação celular, o zigoto vai dar origem a diversas células do nosso corpo. Na realidade, são cerca de 220 tipos celulares diferentes. Poxa, se esses 220 tipos celulares diferentes são constituídos pelo mesmo material genético, o que faz essas células, o que seria responsável pela diferenciação delas? Em outras palavras, o que faz com que essas células sejam tão diferentes às vezes, tanto quanto a morfologia delas, a forma delas, bem como quanto a função que elas desempenham? É exatamente os genes que encontram-se ativos e os genes que encontram-se inativos. Obviamente que, como toda célula, por mais que ela seja diferente uma da outra, elas têm um padrão básico apresentando estruturas como membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Uma grande parte dos genes que estão ativos em uma estarão também ativos em outras. Mas é exatamente os genes que estão inativos em uma e ativos em outra e vice-versa que vão determinar a diferença morfológica, ou seja, a diferença quanto à forma, e a diferença fisiológica, ou seja, a diferença quanto à função. Eu vou tentar ser mais claro em relação a isso daí. Digamos o seguinte, comparando uma célula do tecido epitelial de revestimento com um neurônio. A gente vê que a célula do tecido epitelial de revestimento, ela é uma célula mais bonitinha, como se fosse uma lajota, um tijolinho. Já o neurônio é uma célula toda estreladona, geralmente ele tem um dendrito, um corpo celular e um rabo grande, que é o axônio. E o que determina essa diferença é exatamente que alguns genes que estão ativos no neurônio não estarão ativos na célula do tecido epitelial de revestimento. Conseguiu entender isso daí? Então é exatamente o gene que vai estar ativo em uma célula e que encontra-se inativo na outra que vai determinar a diferença na forma da célula, bem como na sua função. Agora vamos falar uma outra coisa. A cromatina, durante a intérfase, na fase S, e eu vou aprofundar isso no próximo vídeo, ela se torna duplicada. Quando ocorre a replicação do DNA, o filamento de cromatina passa a ser um filamento duplo unido por uma região que ainda não se duplicou, que é o centrômero. Cada braço, dá uma olhada aqui na imagem, ó, cada braço da cromatina duplicada recebe o nome de cromátide. Então, as duas cromátides de uma cromatina duplicada encontram-se unidas por uma região de união delas chamada de centrômero. Outra coisa, quando essa cromatina vai iniciar o processo de divisão, ela se condensa completamente e passa a ser chamada de cromossomo, como a gente já havia dito, e durante a divisão o centrômero vai se duplicar e as duas cromátides da cromatina duplicada ou do cromossomo duplicado irão se separar para que no final da divisão celular cada cromátide dessa passe a constituir um novo cromossomo. Ficou claro isso aí? Tá tranquilo? Tá beleza? Então vamos continuar aí. Outra coisa interessante, dependendo da posição do centrômero, eu posso classificar o cromossomo duplicado em 4 tipos: metacêntrico, submetracêntrico, acrocêntrico e telocêntrico.
O cromossomo metacêntrico é aquele em que o centrômero encontra-se exatamente no meio, dividindo a cromátide em duas partes exatamente iguais, do mesmo tamanho. Se o centrômero se deslocar um pouquinho, formando um braço ligeiramente maior que o outro, ele passa a ser submetacêntrico. Se ele se deslocar bastante, fazendo com que haja uma cromátide, um braço grandão e um braço pequenininho, ele passa a ser acrocêntrico. E se o centrômero estiver na extremidade do cromossomo, ele é telocêntrico. É interessante porque o prefixo telo, ele significa exatamente extremidade. Tanto é, extremidade ou fim. Tanto é que a última etapa da divisão celular que a gente vai ver no próximo vídeo é exatamente a telófase. E uma estrutura importante do cromossomo que fica na extremidade do cromossomo é o telômero. Então se liga nisso. Telo significa extremidade. Então vamos repetir isso daí, a classificação do cromossomo quanto à posição do centrômero. Metacêntrico, dá uma olhada aqui, ó, metacêntrico, submetacêntrico, agora os dois braços já não são do mesmo tamanho, o centrômero já vai se deslocar um pouquinho. Acrocêntrico, significa que ele se desloca um pouco mais, formando um pedaço grande e um pedaço pequenininho, e ao encontrar-se exatamente na extremidade, ele passa a ser um cromossomo telocêntrico. Vai uma curiosidade aí para você. No cariótipo humano, no conjunto de cromossomos da espécie humana, não há cromossomos telocêntricos. Tá tranquilo? Isso é apenas uma curiosidade, dificilmente isso seria cobrado em prova, mas quando a gente for falar no próximo vídeo de cariótipo e de genoma, junto com o processo de ciclo celular, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Na espécie humana, não há cromossomo telocêntrico. Há apenas cromossomos metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Com isso, a gente encerra esse vídeo. Voltamos no próximo vídeo, que será o vídeo 12, falando de ciclo celular, intérfase e os processos de divisão, mitose e meiose. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva em nosso canal caso você ainda não tenha se inscrito. Clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus colegas para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo valioso para a revisão do Enem. Siga-nos nas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez pela sua audiência. Desejo para você um ótimo estudo, um excelente aprendizado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!